Hello! Quem tá assistindo agora, depois dessa live, essa live é o esquenta para a Semana do Inglês para Crianças, Semana do Inglês em Casa. Vou esperar o pessoal entrar pra gente falar dos maiores erros de quem começa a ensinar inglês em casa para as crianças. Alguns erros que, assim, podem estragar tudo se você cometer eles. E podem refletir lá no futuro, né? Podem refletir na fluência da criança. Então é muito importante que vocês estejam atentas para não cometerem esses erros, para não atrapalhar o processo de fluência e para que as coisas aconteçam de forma mais natural, mais fluida aí na sua casa, né? A forma de você ensinar em casa, sim, e a gente vai mostrar para vocês aqui, primeiro hoje, os maiores erros, que são o esquenta para nossa Semana do Inglês em Casa. Deixa eu escrever aqui para a Semana do Inglês em Casa. Bem-vindas. Tô escrevendo aqui só um minutinho. Então hoje vão ser os erros a evitar. Já indico para vocês pegarem papel e caneta na mão. Será que vai ficar tudo isso aqui fixado, gente? Tem bastante texto. Vamos ver. Acho que deu, né? Beleza. A Semana do Inglês em Casa vai ser do dia 1 ao dia 3. Então vai ser de terça-feira a quinta-feira, né? De terça a quinta da próxima semana já começa a Semana do Inglês em Casa. Se você não sabe o que é, o link tá lá na bio, mas eu vou dar uma breve apresentada aqui pra vocês. Nessa Semana do Inglês, a gente vai ensinar a você como evitar os erros. Esses erros que a gente vai falar aqui, eu vou falar de alguns que a gente vai falar na Semana do Inglês. E como ensinar do jeito certo também, né? Como criar o seu ambiente bilíngue na sua casa para que você ensine da melhor forma possível, aproveitando as coisas que você tem na sua casa também, aplicando as técnicas corretas, usando o método bom, né, para ensinar. Tudo isso é muito importante. Meninas, digam pra mim, vocês que já estão aqui, se vocês nos seguem há mais tempo ou se vocês chegaram agora. Conta pra gente saber como é que vocês estão. E vamos lá, né? Hoje, como tá escrito aí embaixo, a nossa live é um esquenta pra nossa Semana do Inglês, que vai de 1 a 3 de agosto, semana que vem. E se vocês não estão inscritas ainda, vocês podem ir lá no nosso link da bio depois e se inscrever de forma gratuita, tá bom? Pra gente aprender bastante na Semana do Inglês. Mas hoje eu quero falar sobre os erros a evitar quando você começa a ensinar inglês em casa, né? Assim, né? Às vezes você tem o seu filho no cursinho, né? Mas será que o cursinho ensina da forma correta? Então é legal que você também saiba esses erros pra você analisar que tipo de ensino que seu filho tá tendo aí, né? Que tipo de professor que ele tá tendo e se tá realmente adiantando, né? Ou se você tá perdendo dinheiro e tempo, que é o mais precioso, né? Então, quando a gente não ensina da maneira correta, a gente fica daquele jeito, né? Patinando. Quantas vezes a gente já viu crianças que estudam por anos e anos e anos, às vezes nós mesmos, né, estudamos por muitos anos e não alcançamos a fluência, né? E isso tem motivo, né? Tem um motivo disso acontecer, porque quando a gente estuda do jeito certo, é pra ficar fluente, né? Não tem jeito. Mas é que não é de qualquer jeito que se estuda, né? Não é primeira coisa aqui, né? Não sei se vocês têm esse costume. Normalmente o pessoal que nos segue aqui já não tem esse costume de colocar as crianças na frente da TV, né? Mas pode acontecer de você deixar o seu filho na frente da TV vendo videozinhos, vendo Dora Aventureira, que a Dora Aventureira fala algumas coisas em inglês, né? E aí o seu filho começa a reproduzir aquilo. Mas será que isso é ficar fluente, né? Será
que falar algumas palavrinhas é ser fluente? Então vamos conversar sobre isso um pouquinho hoje, tá bom? Para que vocês estejam bem antenadas para saberem se realmente está sendo efetivo o ensino que seus filhos estão tendo, o ensino que você está tentando dar para eles aí na sua casa também, ok? Então vamos lá. O primeiro erro é a falta de método. Já dizia, né? Se você não sabe qual caminho tomar, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E a gente não quer isso, né? Aqui a gente está falando de educação das crianças, a gente está falando de uma língua que vai ser assim, uma língua que vai abrir portas para criança quando for adulta, né? Jovem, vai abrir portas que não abriu para você, que não sabe inglês, né? Então, nós não queremos fazer de qualquer jeito. Eu tenho certeza que você, mãe, não quer fazer de qualquer jeito, né? Você quer o melhor ensino de inglês para ele. E se você começar agora, cedo, você consegue fazer com que seu filho chegue na adolescência já fluente, né? Imagina, se você tivesse chegado na adolescência fluente, seria outra vida, né? Então, assim, a gente não pode fazer isso de qualquer jeito, né? Então, a falta de método é uma das coisas que muita gente peca, muitas escolas, inclusive, né? Que acham que porque está ensinando criança, pode ensinar de qualquer jeito, pode, né? Vai ali matando o tempo, né? Porque ele não vai aprender nada mesmo agora, não vai adiantar aprender nada mesmo agora. Muita gente crê nisso, tá? Muita gente acredita que não adianta ensinar inglês para as crianças, mas isso é um erro muito grave, porque você está perdendo o tempo mais precioso que é ali na infância. A criança, até os 7 anos, ela está com a janela do desenvolvimento da linguagem aberta. Você pode ensinar várias línguas para ela, que ela vai ter uma facilidade enorme de absorver. Ela vai aprender realmente. E aí o que acontece é que muita gente menospreza, subestima a capacidade da criança, né? E quando a gente começa a ensinar do jeito certo, a gente vê que elas aprendem, inclusive mais rápido que os adultos. Isso acontece no nosso curso, as mães falam, nossa, é incrível, ele já aprendeu isso ali. Nossa, eu nem esperava que ele já fizesse tal coisa, ele já tá fazendo, é incrível. Sim, é incrível, porque as crianças realmente, elas conseguem. Não é porque elas são pequenas que elas têm menos capacidade, né? E elas estão nessa fase em que nós não estamos mais. Depois dos 7, 8 anos, já fecha essa janela da linguagem. A linguagem já começa a ser separada em gavetinhas. Aqui é do inglês, aqui é do espanhol, aqui do português. Começam a ficar em caixinhas. Antes disso, não é em caixinha, é tudo junto. Ela absorve como se fosse uma esponjinha. Tudo junto, sem distinção. Então não tem aquelas perguntas que nós temos. Tá, mas no português é assim, por que no inglês é assado? Ah, mas aqui eu falaria assim, mas essa tradução aqui não tá legal. Elas não têm isso quando começam a aprender de pequenininhas, porque exatamente por causa disso, são esponjinhas, elas absorvem tudo de uma vez, elas não separam as coisas na cabeça delas, e isso é muito bom, elas aprendem muito mais rápido. Quem ensina aí sabe, né? Quem ensina alguma língua, criança que já foi em algum curso, que seja bom, né? Que não fique ensinando só coisinha aleatória, sabe que elas aprendem rápido, né? Então a gente precisa aproveitar esse momento. Então, você ter um método é importante, porque o método ele vai guiar todo o seu ensino. Você imagina uma escola ensinando de qualquer jeito. Ah, hoje eu quero fazer assim. Ah, hoje eu tô a fim de fazer assim. Onde que essa criança vai aprender a ler, por exemplo, em português? Se o ensino, a alfabetização não tiver um método. Em inglês é a mesma coisa, a gente precisa de um método bom para que a criança evolua. Não é só deixar ela na frente da TV, não é só ensinar coisinhas aleatórias para ela, tá? Então, tenham isso em mente. A criança, eu gravei um Reels esses dias, né? Muitas mães, né? Muita gente, né? Criança falou yellow, criança falou pink.
e ela começa a identificar as cores e aí já é bonitinho, né? É bonitinho a criança falando, né? É bonitinho. Mas não é só isso que vai fazer ela ficar fluente. Então, às vezes, as mães ficam iludidas, né? Achando que isso é aprender inglês, mas isso não é aprender inglês. Porque a gente também não considera aprender português só quando a gente tá falando palavra solta. Amarelo, azul, vermelho. Isso não é falar, isso não leva à comunicação, né? Para se comunicar, você precisa de muito mais. Você precisa de um verbo, né? Você precisa de um predicado, você precisa de um conector que vai conectar as palavras, você precisa da gramática, você precisa de muita coisa para você conseguir comunicar, não só de palavrinhas soltas. Então, a gente precisa ter a mente um pouco mais aberta e ser realista, tá? É bonitinho a criança aprendendo a falar palavrinhas, mas isso é efetivo? A forma como você está ensinando a criança tá sendo só ensinando palavrinhas soltas? Porque se for, não tá sendo efetivo. Se for, tá sendo perda de tempo, tá? É perda de tempo ensinar só palavrinhas soltas. Parem com isso. Se você estiver fazendo isso, pare agora. Tudo bem. Ai, mas é pra eu não ensinar nada. Não, não é isso que eu tô falando. Inglês é sempre bom, né? Mas você quer perder tempo? Você quer ficar ali patinando? Você não quer, né? Ninguém quer. Então a gente precisa entender qual é a maneira correta de ensinar, né? E esse é o primeiro erro que você deve evitar, tá bom? Falta de método. Falta de método é muito grave e não vai te levar a lugar nenhum. Vai te levar a lugar nenhum, a criança não vai ficar fluente, você só vai perder tempo e não vai ajudar ninguém, né? Essas aleatoriedades, então, em escolas, infelizmente, a gente vê muito isso, né? Escola pública, principalmente. A criança vai aprender o que na infância? Animais, cores, números. Tá, e o que ela vai fazer com isso? Ela vai conseguir falar, oi, meu nome é fulano de tal? Não consegue, nem isso, nem o básico, né? Que é considerado o básico. Não consegue. Então, assim, a aleatoriedade não leva ninguém a ser fluente, tá? É bonitinho a criança falando, ela sabe algumas palavras, legal, mas você precisa aliar essas palavras soltas com um bom método, com frases inteiras. Você precisa colocar frases inteiras para a criança. Mas ela não vai entender nada se eu falar frases inteiras. Não subestime a capacidade das crianças. As crianças conseguem sim. Nós temos hoje o que? 600 famílias? 800? Meu Deus, não lembro mais. Quantas famílias que já ensinam com o nosso material, né? E elas são a prova de que as crianças conseguem sim. Elas absorvem sim, elas são capazes sim. Então não pensem que só porque são crianças não são capazes. Elas são muito capazes, tá? Então, outro erro, né? Primeiro eu falei da falta de método. Dentro da falta de método, engloba tudo, né? Mas principalmente aleatoriedade. Você vai indo de qualquer jeito conforme dá na telha, né? Sem um, sabe, plano de aula? Ou seja, vocês que ensinam em casa, né? Às vezes já sabem o que é isso, né? Ter um plano de aula, ter um objetivo, saber o que você quer com aquela aula, saber onde você quer chegar no final do ano, o que a minha criança é para estar fazendo até o final do ano. Com essa atividade que eu estou fazendo aqui, o que eu quero que ela desenvolva? Eu quero que ela aprenda o verbo to be, eu quero que ela aprenda a falar o plural, o que eu quero que ela aprenda nessa atividade aqui. Às vezes a atividade pode ser uma brincadeira, pode ser um joguinho, não tem problema. Mas você precisa ter o objetivo, né? Precisa ter um objetivo de saber onde eu quero chegar, porque senão você não vai para lugar nenhum. Então isso é muito importante, esse planejamento, né? Para não ficar aleatório. Então é isso, essa falta de método que engloba aleatoriedade, ensinar palavrinhas soltas, né? Que não vai levar a criança à fluência. Outra coisa é a tradução. Eu sei que isso é mais complicado para quem não consegue, não sabe inglês, né? E vai ensinar inglês em casa e não sabe inglês. Mas há formas de você contornar isso, de você realmente levar um ambiente, ter um ambiente bilíngue na sua casa, sem você saber inglês. É possível.
Hoje em dia com a internet a gente tem muitos recursos que você pode aproveitar eles e delegar essa função, né? Você vai terceirizar essa função de falar para outras coisas, né? Para outras pessoas, para áudios que a criança vai ter contato. É só importante que você selecione áudios de pessoas falando da forma correta, né? Porque uma coisa é para se atentar, né? Igual eu falei, a criança é uma esponjinha, ela absorve tudo. Sim, ela absorve tudo, inclusive os erros, tá? Então, se você ensinou uma pronúncia errada para a criança, é muito difícil depois de corrigir essa pronúncia. Ela vai internalizar aquilo. A criança, ela aprende muito rápido. Então, se você ensinou errado, ela vai aprender errado, depois vai ficar muito difícil de corrigir. Nós adultos já somos assim, né? Depois que você começou a falar de um jeito, para corrigir aquilo, né, parece que é muito difícil. E para a criança vai ser mais difícil ainda, tá? Então é muito importante que você selecione áudios bons, de qualidade, pessoas para dar aula para os seus filhos que tenham um inglês de qualidade, né? Então, se você não sabe inglês, como é que você vai ensinar? Primeira coisa, sem tradução. A gente não demoniza a tradução, não é essa a questão. A questão é você usar a tradução no momento que não precisa, que é totalmente dispensável. Então você vai pegar um notebook e vai falar: This is a notebook. Esse é um caderno. Notebook, caderno. Esse nosso notebook ali não é, tá? Esse aqui é notebook. E esse aqui, tá aqui na minha frente. Esse aqui é laptop, tá bom? Laptop, esse aqui, notebook, que a gente fala é laptop. Você fica falando, você percebe que você tá mostrando e você tá falando inglês e você ainda tá traduzindo. Não há necessidade nenhuma. Se a pessoa já mostrou o que é, ela só fala aquilo em inglês e a criança vai entender. Pode ter certeza que a criança, ela não tem essa necessidade que a gente tem de ficar, tá, mas o que é mesmo? Tá, mas não entendi. A criança é simples, gente. A criança, ela é simples. Ela não é igual a gente que fica indagando tudo, que fica, sabe? Você mostrou, falou aquilo, pede pra criança repetir e dá pra criança pegar, dá pra ela na mão. Essas coisas tornam a tradução totalmente dispensável. Não precisa de tradução quando você faz desse jeito certo, né? Agora sim, existem formas de ensinar que são daí totalmente perda de tempo total mesmo, né? Por exemplo, se você não tem recurso visual algum e você está tentando ensinar para a criança o que é uma borboleta. Aí você tá lá, fala pra mim, borboleta, butterfly, borboleta, butterfly. A criança não tá vendo, não tem recurso visual nenhum pra criança, né? E assim, o nosso cérebro, ele sempre vai pra parte mais fácil, né? Então, se você tá ali, tem português e tem inglês. Tem português que ela domina e tem inglês que ela nunca viu na vida dela. Qual que ela vai, né? Qual que vocês acham que ela vai prestar mais atenção, que ela vai internalizar? Vai ser o português, ela não vai entender muito, não vai se empenhar, o cérebro dela não vai nem pro inglês, sabe? Então, é muito ruim você ficar traduzindo tudo, e especialmente quando você faz isso sem recurso visual algum, tá? Então, tradução, há uma forma de você fazer sem precisar dela, que é como eu mostrei aqui pra vocês agora, tá? Mostra a coisa, dá pra criança, a criança é muito de pegar, né? Quanto mais sentidos estiverem envolvidos no ensino, melhor a criança vai aprender, tá? Por isso que a gente sempre fala pra vocês, dá o objeto pra criança, mostra o objeto, a criança vai ver o objeto, a criança vai pegar no objeto, a criança vai ouvir o que é aquele objeto. Pronto, excelente, tá? E não vai precisar de mais nada, não vai precisar do português. A criança, ela com certeza vai aprender aquilo ali. E aí, neste momento que você está fazendo dessa forma,
você já aproveita e fala as frases inteiras. Então, nas frases inteiras, ainda que você não seja fluente, você pode treinar algumas frases que a gente usa sempre. Então, this is a tal coisa. Isso é um caderno. This is a notebook. This is a... Então, treina aí, repete aí comigo. This is a... E aí, notebook, que é isso que vocês sabiam? Que isso aqui é um notebook. E que o nosso notebook é laptop. Não sei se vocês sabiam, mas é isso. This is a notebook. This is a notebook. This is a pen. This is a pen. É isso, né? Mais uma aqui. This is an eraser. An eraser. Daí muda só aqui, tá, gente? Só atenção que vocês têm que ter. Quando a palavra começa com a próxima palavra, depois do A, começa com som de uma vogal. Então, isso aqui é uma eraser. Eraser, som do I. Então, a gente não vai falar a eraser, a gente vai falar an eraser. An eraser. Notebook, começa com o som do N, N. A gente vai falar a notebook. Só essa atenção mesmo. Mas essa frase, vocês já conseguem usar ela para ensinar bastante coisas. E já saiu aqui do só mostrar e falar, né? Eraser, pen, notebook, já saiu, já deu um outro nível para sua aula, sabe? Então, coisas simples que vocês conseguem fazer. Anota aí, né? Anota essa frase e essa e outras, né? Frases curtas que você pode usar para brincar, que você pode usar para ensinar. E tenha mesmo, não tem problema. A criança não vai reparar de você estar aqui no caderno vendo a frase para falar com ela, né? Melhor que você faça isso do que se você falar só em português ou se você falar só palavrinhas aleatórias, né? Muito melhor. Então, é possível, tá? Isso, Jana, obrigada. Outra coisa que vocês podem contornar também a tradução. Comprar livros que tenham áudios, né? E hoje em dia tem muitos, né? Tem muitos aí. Ah, mas é caro. Sim, é mais caro. A maioria deles é mais caro. Em inglês já é mais caro, imagina em inglês com áudio. É mais caro. É um investimento que você pode fazer aí pro seu filho, né? Mas outra coisa, mais barata, quase R$0, que a gente indica. Imagina um livro que você já tem aí na sua casa, que já é famoso mundialmente, né? Vamos pensar uma lagarta muito comilona, acho que é esse, The Very Hungry Caterpillar, né? Uma lagarta muito comilona, é isso o nome, né? Enfim, você tem ele na sua casa, ou A Casa Sonolenta, The Napping House, ou qual é bem famoso também? Não lembro, lembrei desses dois aqui agora. Você vai pesquisar áudio deles no YouTube, R$0, gente. Ainda que você tenha o livro em português, você pode trabalhar ele em inglês. Então, porque a criança não vai... O importante não é o texto para a criança, né? Nessa primeira etapa, quando a criança está começando, quando a criança é pequenininha, a gente não vai apresentar texto, a gente não vai ensinar ela a ler, né? A gente vai apresentar o inglês para ela. Ela vai viver o inglês, ela vai aprender palavras novas, aprender a se comunicar. Igual a gente quando era pequeno, né? Foi para a escola ser alfabetizados, nós já éramos fluentes em português, né? Então a gente vai lá na escola aprender a escrever e ler, a gente já tá falando, certo? No inglês é a mesma coisa. Então aqui, nessa primeira etapa, não tem muita importância a escrita, né? Se você acha que a sua criança vai querer ficar lendo ali, eu sugiro que você passe uma fita em cima. Sabe aquelas fitas durex coloridas? Essas assim, washi tape, né? Essas aqui, ó, são coloridas. Pode passar ela em cima se você tem um livro em português, né? Então vamos supor que você tem uma lagarta muito comilona. E aí você vai passar ali em cima da escrita, né? Deixa a escrita assim aparecer. Vai procurar no YouTube o áudio dessa música né? Desse livro, o áudio desse livro. Vai ter centenas de pessoas lendo esse livro. Você não deixa a criança na frente da tela, passiva, não. A criança vai pegar o livrinho dela, ela vai estar ouvindo só o áudio que você selecionou da leitura, e aí
você vai folheando para ela. E aí quando falar The Very Hungry Caterpillar, mostra lá para ela o que é uma caterpillar. Aí vai falar, nesse livro fala as frutinhas, né? O que ela comeu. Quando falar as frutinhas, você mostra, aponta as frutinhas no livro, porque o importante é ter o recurso visual, audiovisual, né? A criança vai ouvir e vai ver o que ela tá ouvindo. Isso vai dar muito sentido, a criança não vai precisar da tradução, ela vai adorar que ela tá aprendendo inglês, que ela tá vendo ali e que ela tá entendendo. Isso talvez demande de você, que tá ensinando, pai e mãe, uma estudadinha antes, né? Vai lá e pega, e se você não sabe nada de inglês, vai lá e pega no tradutor o que são aquelas palavras para você apontar exatamente. Falou orange, apontou para orange, tá? Então vai sempre apontando. No momento em que ouviu, apontou, mostrou a imagem. Então é em perfeita sintonia a questão audiovisual ali para a criança ter essa noção, tá? Então você pode fazer isso. Se você não sabe inglês e se você não quer gastar muito com livros em inglês, é uma opção, tá? Mas tem muitos livros em inglês na Amazon, fica de olho sempre aí nas promoções. No nosso perfil tem muita indicação de livro também, a gente ama, né? A gente ama livro, histórias, e isso é muito legal, tá? Então, vejam aí, tem várias formas aqui que eu ensinei de vocês evitarem a tradução, que é um erro muito comum e muito grave, que não vai ter avanço significativo se você ficar traduzindo tudo, pode atrapalhar o processo lá na frente. Sabe aquelas pessoas que falam, não consigo pensar em inglês? Pois é, porque a vida toda estudou com o apoio do português e aí fica muito mais difícil pensar diretamente em inglês. Se você já começa a estudar do jeito certo desde o início, fica muito mais fácil depois, tá? Outro erro é esperar a criança ler. Minha criança é muito pequena, eu vou esperar ela ser alfabetizada, né? Pra começar. Não precisa, gente. Porque nós aqui no Home English Home, nós indicamos o quê? Que você, se a sua criança não é alfabetizada no português, você realmente espera para alfabetizar ela no inglês, mas espera para alfabetizar ela no inglês. Antes da alfabetização tem um mundo a ser vivido, né? Tem um mundo de conhecimento para você apresentar para a criança antes de ela aprender a ler e escrever. É aquilo que eu falei para vocês. Lembra da gente pequenos? A criança vai ser alfabetizada em português, ela já tá falando, não tá? Ela já tá falando, já conhece muitas palavras, já consegue se comunicar, já é fluente em português. Na outra língua é assim também, então a gente precisa fazer essa pré-alfabetização do inglês também. Isso é indispensável. E meu filho já sabe ler, então eu já posso pular para a etapa da alfabetização do inglês também? Não. É a mesma coisa. Se seu filho já sabe ler, ele primeiro precisa ter essa pré-alfabetização, porque é outra língua agora, né? Não é porque ele sabe ler em português que ele já pode pular direto para o ensino para aprender a ler e escrever em inglês. Não é. Com adultos, né? Com crianças pré-adolescentes, adolescentes, ok, isso é possível, mas ainda assim a gente sempre, nós aqui trabalhamos, né, eu trabalho com adolescentes, com adultos, eu sempre dou muita prática de listening, né, porque é primordial. Você não vai conseguir ler uma palavra certa se você não ouviu ela antes. Então, é imprescindível que você ouça muito antes, viva bastante esse inglês antes, conheça muitas palavras antes, porque vai facilitar muito o processo de alfabetização depois, de ler e escrever depois, tá? Então, esperar a criança ser alfabetizada no português para começar a inserir inglês na vida dela é um erro. Lembra que eu falei para vocês, quem não estava aqui no início, vou falar de novo. A criança até os 7 anos está com a janela de desenvolvimento da linguagem aberta. Essa janela, ela precisa ser aproveitada. Ela dura ali entre os 7 e 8 anos. Depois disso, a criança já começa a fazer igual a gente, nós adultos, separar em caixinha. Antes disso, ela é uma esponjinha, ela absorve tudo e tudo que for ensinado para ela, ela vai captar, igual uma esponja faz com água.
Agora, depois disso, ela já vai querer, isso aqui é sobre isso, isso aqui é sobre isso. E aí ela vai querer fazer conexões e aí vai começar a dificultar um pouco mais. Então, nós precisamos aproveitar essa fase da infância, que é muito importante, muito mais fácil de ensinar qualquer coisa. A gente precisa aproveitar ela para a gente ajudar essa criança a ser fluente mais rápido, com mais facilidade, sem todos aqueles perrengues, sem criar tanto bloqueio na criança. Tanto não, a gente não vai criar bloqueio na criança, ensinando do jeito certo, né? Então, quando você começa cedo, só tem benefícios. Não existe nenhum contra sobre ensinar inglês desde cedo. A criança pode aprender inglês desde a barriga. É cientificamente comprovado que desde a barriga a criança está ouvindo, né? Existe aí a musicoterapia na criança no ventre. Então a criança está ouvindo, ela está assimilando aqueles sons do inglês. É só benefícios, tá? Aqui no nosso curso, as mães que compraram, a gente recomenda, né, o nosso para 4 a 10 anos. Fizemos ele, o nosso currículo, pensando nessa faixa etária, né? Tem mães que ensinam os filhos maiores e os menores estão por ali, né? 2 aninhos, 2,5, 3, 3,5. E aí, daqui a pouco, eles começam a falar algumas coisinhas em inglês. Eles não estão nem sendo ensinados diretamente. Eles estão ali, num ambiente que tem inglês, que estão brincando em inglês, que estão falando inglês, que estão ouvindo histórias em inglês. E ele tá ali. Daqui a pouco ele começa a assimilar as coisas e começa a falar, né? Porque eles assimilam. Só de ouvir, eles já estão assimilando conhecimento. Então, a gente precisa aproveitar. Não podemos subestimar a capacidade das crianças e achar que tem que esperar porque ela não vai aprender nada agora, que isso é uma mentira, tá? A gente precisa aproveitar essa fase que é preciosa, tá? E o inglês, o que é o inglês? O inglês vai abrir tantas portas no futuro da criança que a gente não tem nem... Isso já é indiscutível, né? Não precisamos nem ficar mais nessa, né, gente? Porque você aí que não sabe inglês, mãe, pai, que não sabe inglês, sabe o que é não saber inglês no mundo de hoje, né? Imagina no mundo daqui 10 anos, quando seu filho for adulto, o que não vai ser, né? Então, assim, a gente precisa aproveitar essa fase que eles estão abertos a aprender tudo, que é muito mais fácil de aprender, e ensinar inglês do jeito certo, curtindo o processo, vivendo ali, né, o inglês na vidinha deles, para que seja muito mais rico, frutuoso essa fluência. E o último erro é materiais duvidosos, né? Então, quem tá aí tentando ensinar inglês em casa, se você é homeschooler, você já sabe, né? Seu drive tá lotado, você não tem mais espaço para nada, tem tanto material que você às vezes não sabe nem qual escolher, né? Mas aí pode acontecer de você pegar materiais não muito bons, né? O que seria um material não muito bom? Lembra que eu falei da tradução? Tem tanto material que tem o inglês e aí o português logo embaixo. Pra quê? Não tem necessidade disso. Então esse é o primeiro erro. Materiais duvidosos no sentido de método mesmo, de não levar pra lugar nenhum, sabe? De não caminhar num raciocínio assim lógico, de caminhar realmente pra fluência. Fica ali, como dizem, enchendo linguiça, né? Achando que a criança tá ok, só ensinar uns negocinhos aqui, porque ela é criança mesmo, não precisa. Tem muito disso, infelizmente tem muito disso, tá? E a gente sabe que a gente não precisa ser aleatório, não devemos ser aleatórios. A gente precisa sim ter um método, ensinar com sentido, né? Com segurança, ensinar ele a caminhar realmente pra fluência. A gente já começa ensinando a criança caminhando pra fluência. Não é só enchendo linguiça, não. É já caminhando pra fluência. Pensando, eu tô ensinando isso aqui pra depois ela aprender isso aqui, pra depois ela aprender isso aqui, pra desenvolver isso aqui, lá na frente isso aqui. E a gente vai caminhando, pra ela realmente ficar fluente. Não pra ela só falar coisinhas aleatórias, né? Então, o que mais tem aí é materiais duvidosos, que não ensinam nada, que ficam enrolando. Piorou ainda materiais... com ideologias, né? Tem bastante também. Então, é um erro muito comum de quem tá aí mergulhando na internet, procurando materiais e encontra materiais e não sabe identificar se isso é bom ou ruim.
se isso vai realmente levar ele pra fluência, a criança pra fluência, né? Então, é isso, né? Eu falei aqui 4 erros, mas na verdade 7 erros. Falta de método, ensinar de forma aleatória, ensinar palavrinhas soltas, ensinar com tradução, baseado em tradução, esperar a criança ler para depois ensinar e ensinar com materiais duvidosos. Esses são só alguns erros que dos quais a gente vai mostrar na nossa semana do inglês em casa, que começa na terça-feira da semana que vem. Vai do dia 1º ao dia 3. Se você não se inscreveu ainda, vai lá no nosso link da bio, que é gratuito, e lá você vai aprender outros erros que você deve evitar, que atrapalham muito o processo. Você vai aprender formas, eu falei aqui algumas, né? Já aproveitei para ensinar as formas corretas, mas lá a gente vai conversar muito melhor sobre isso. E vamos também aprender como criar um ambiente bilíngue na nossa casa, tá? Como fazer da nossa casa um ambiente bilíngue. Tudo isso você vai aprender na nossa semana do inglês em casa, que começa semana que vem, do dia 1 ao dia 3 de agosto, tá? Terça, quarta e quinta. Então, é isso. Esperamos que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa live hoje. Esse foi um esquenta para nossa semana do inglês. Esperamos ver vocês todos lá. Já entra lá no link da bio, já entra no nosso grupo, tá? Que a gente vai se falando por lá. E eu espero ver vocês todos lá, tá bom? Até semana que vem, então, dia 1º. Tchau, tchau, pessoal!